Voando a 33 mil pés, ou cerca de 10 mil metros de altitude, um Boeing 767 da Egypt Air cruzava os céus com destino ao Cairo, no Egito. Era o voo 990, partindo do aeroporto de JFK em Nova York, uma das rotas mais simbólicas para a companhia aérea egípcia. A bordo, 217 pessoas entre passageiros e tripulantes. Nos minutos seguintes, aconteceria um dos eventos mais enigmáticos e controversos da história da aviação. Senta, que lá vem história. Saudações aeronáutica, tudo bom com vocês? Tudo bem. 31 de outubro de 1999. Era um domingo nos Estados Unidos. O Halloween, que é o dia das bruxas para eles, tomava as ruas das grandes cidades com decorações, festas e fantasias. Em Nova York, o outono pintava a cidade com tons laranjas e vermelhos, enquanto as temperaturas giravam em torno dos 55 graus Fahrenheit, que isso dá 13 graus Celsius. O clima estava calmo, as condições meteorológicas eram boas e a visibilidade no aeroporto JFK era excelente. Não havia, sob o ponto de vista meteorológico, nenhum indício de complicação naquela noite. No Egito, a data também marcava um momento importante. O país vivia os últimos anos do longo governo de Hosni Mubarak, que comandava o Egito desde 1981. Nos Estados Unidos, Bill Clinton era o presidente e enfrentava ali os desdobramentos daquele escândalo com a Monica Lewinsky. Vocês lembram disso, né? E no rádio, duas músicas se revezavam no topo das paradas. Smooth, de Santana, com Rob Thomas, que tocava em praticamente toda a estação FM. E Mambo No. 5, de Lou Bega, que embalava festas e casamentos em toda parte do mundo ocidental. Esse era o pano de fundo geopolítico, cultural e social em que o voo Egypt Air 990 decolaria a 1h20 da madrugada do aeroporto JFK com destino à cidade do Cairo. Esse voo fazia parte da programação regular da Egypt Air e era considerado um dos mais importantes para a companhia. Era operado por um Boeing 767-366ER, matrícula Sierra Uniforme Golf Alpha Papa. Essa aeronave era um bimotor de fuselagem larga, fabricado pela Boeing com capacidade para mais de 200 passageiros e com alcance suficiente para conectar Cairo até as cidades da costa oeste americana com apenas uma escala. O 767-300ER, o Extended Range, era um avião robusto, confiável e, na época, já contava com mais de 700 unidades produzidas pela Boeing. Era usado amplamente por companhias ao redor do mundo, com um histórico de segurança bastante positivo. No caso específico do Alpha Papa, o avião havia sido entregue novo à Egypt Air em 1989. Tinha acumulado mais de 33 mil horas de voo. Era equipado com dois motores Pratt & Whitney PW4060, que desenvolviam cerca de 60 mil libras de empuxo cada um, equivalente a 27 mil quilos força. Era uma aeronave moderna para os padrões da época, dotada de sistemas redundantes e estrutura reforçada para voos intercontinentais. E o voo estava sendo operado conforme a regulamentação tanto da Autoridade Egípcia de Aviação Civil como da FAA, já que a decolagem ocorria em solo americano. A rota seguiria pela costa do Atlântico, passaria pela Islândia e dali sobrevoaria o sul da Europa até atingir o norte da África, onde faria sua aproximação para o pouso no Aeroporto Internacional do Cairo. Devido à longa duração da etapa entre Nova York e Cairo, de aproximadamente 10 horas de voo, a regulamentação exigia a presença de dois conjuntos completos de tripulação, um comandante e primeiro oficial principais e um comandante e um primeiro oficial de alívio. Cada conjunto assumiria o controle da aeronave por cerca de metade do percurso. O voo 990, portanto, contava com 4 pilotos a bordo.
No comando da aeronave estava o comandante Ahmed El-Habashi, um experiente aviador de 57 anos, com mais de 14 mil horas de voo, das quais mais de 6 mil em 767. A sua carreira começou ainda no tempo da United Arab Airlines, precursora da Egypt Air. Era conhecido entre os colegas por sua experiência, competência e por um estilo calmo de conduzir os voos. Ao seu lado, como primeiro oficial de comando, estava Adel Anwar, com formação sólida e histórico estável na companhia. Na tripulação de alívio, o primeiro oficial era Gamel Al-Batouti, de 59 anos. Esse nome se tornaria o centro da controvérsia internacional que se seguiria depois do que eu vou contar. Al-Batouti não era comandante na Egypt Air, embora tivesse as horas e certificações necessárias. Ele preferia seguir como primeiro oficial devido aos benefícios da senioridade. Era um piloto com mais de 12.500 horas de voo e um passado como instrutor de voo da Força Aérea Egípcia, onde chegou ao posto de major. Nas palavras dos colegas, era respeitado, era chamado de capitão, até mesmo por pilotos mais antigos, em reconhecimento ao seu passado como instrutor de muitos deles. Apesar disso, não era uma figura isenta de polêmicas. Relatórios indicavam que ele havia recebido advertências da empresa por condutas fora do padrão esperado, embora nada que, até então, o desqualificasse formalmente para o voo. Completava a tripulação ainda 10 comissários de bordo responsáveis pelo serviço de bordo e segurança dos passageiros, e mais alguns pilotos fora de serviço, que estavam sendo transportados de volta ao Cairo. O avião partiu de Los Angeles no dia 30 de outubro e pousou em Nova York por volta das 23h48. Após uma breve permanência no pátio, o voo 990 decolou a 1h20 do dia 31, sob condições meteorológicas visuais, céu limpo e ventos leves. A subida ocorreu normalmente. A 1h35, o Centro de Controle de Tráfego Aéreo autorizou a subida para o nível 330, ou seja, 33 mil pés, equivalentes a cerca de 10.060 metros de altitude. A 1h44, a aeronave estabilizou na altitude de cruzeiro, iniciando a fase mais longa e tranquila da travessia do Atlântico. Do ponto de vista técnico e operacional, nada indicava qualquer tipo de irregularidade. A bordo, passageiros jantavam, assistiam filmes ou tentavam dormir. A cabine estava em silêncio, exceto pelos sons do ar-condicionado, do vento cortando a fuselagem e, de vez em quando, um pedido feito para a tripulação. Agora que estamos em voo de cruzeiro, eu quero falar para vocês do apoio que temos da Insider para produzir estes vídeos com temas sensíveis de aviação. A Insider não só produz roupas de alta qualidade, como vocês já estão carecas de saber. Ela entende que o criador precisa de apoio para continuar produzindo. O link para acessar as ofertas da Insider com ainda mais desconto, e olha que Dia dos Pais está próximo, está na descrição do vídeo. Eu sei que o seu pai está aí junto assistindo o vídeo neste domingão, então faça o velho feliz. O presenteie com uma Tech T-shirt com desconto do canal do Lito que ele adora tanto. Ele não vai esquecer. O cupom LITO já vai com link, tá? Garantindo descontos incríveis. Obrigado pelo apoio, Insider. Foi nesse momento então, ainda na fase inicial do voo de cruzeiro, que algo diferente começou a ocorrer no cockpit. O primeiro oficial de alívio, o Gamel Al-Batouti, sugeriu trocar de lugar com o primeiro oficial Adel Anwar. O plano operacional previa que os pilotos de alívio só assumiriam o controle da aeronave depois de 3 ou 4 horas de voo, geralmente já sobre o Atlântico Norte. Mas Al-Batouti insistiu: "Não vou dormir. Posso vir e sentar por 2 horas, depois trocamos." O Anwar, que era quem estava sentado lá, ele parecia relutante e respondeu que ele tinha dormido e que ele preferia continuar voando. O Al-Batouti insistiu e, depois de alguma negociação, a troca foi aceita. A 1h42, os sons da cabine indicam que Anwar deixou seu assento e Al-Batouti passou a ocupar a posição da direita, tornando-se naquele momento o único piloto efetivamente na cabine. Cerca de 6 minutos depois, o comandante Ahmed El-Habashi
também anunciou que ia dar uma saidinha por um instante da cabine. Com licença, capitão, eu vou ao toalete rapidamente antes que fique cheio. Capitão era como chamavam o Al-Batut. A 1h48 e 18 segundos, o som da porta da cabine sendo fechada foi registrado. A partir daquele instante, e por aproximadamente 1 minuto e meio, Al-Batut estava completamente sozinho à frente do Boeing 767 sobre o Oceano Atlântico. Lembrem-se, ainda não tinha acontecido setembro 11 de 2001. Tá? A luz do painel iluminava os instrumentos com aquele brilho âmbar característico. Lá fora, o céu estrelado e o breu absoluto do Atlântico. Dentro do cockpit, a calmaria de um cruzeiro em altitude voando a 33 mil pés. Mas então, a 1h48 e 40 segundos, exatos 20 segundos depois que o comandante El Habashi ter deixado o cockpit para ir ao banheiro, o gravador de voz captou em tom baixo a frase "Tawakkalt ala Allah", traduzido posteriormente como "Confio em Deus". Essa expressão seria repetida outras 10 vezes em intervalos ritmados nos minutos seguintes. E é exatamente aí, nesse instante aparentemente banal, que a história do voo EgyptAir 990 começa a tomar um rumo imprevisível e até hoje controverso. A 1h49 e 18 segundos, o gravador de vozes registrou um som característico, um ruído de motor elétrico, o mesmo tipo de som que é produzido quando o assento do piloto é ajustado. Era o som do assento da direita, onde estava o primeiro oficial de alívio, Gamel Al-Batut, sendo reposicionado para a frente, permitindo o alcance pleno dos comandos de voo. 7 segundos depois, a 1h49 e 45 segundos, um evento técnico foi registrado no gravador de dados da aeronave. O piloto automático foi desconectado. Essa desconexão não gerou nenhum alerta sonoro, nenhum alarme. E isso só era possível de acontecer se o piloto tivesse desconectado o sistema manualmente através de um clique duplo no manche, que é um procedimento que silencia o alerta antes que ele comece a tocar. E isso é normal. 2 segundos depois, a 1h49 e 48 segundos, Al-Batut repetiu mais uma vez, "Tawakkalt ala Allah". A 1h49 e 53 segundos, os manetes de potência, que são as alavancas que controlam os motores, foram abruptamente puxadas para trás e colocadas na posição de potência mínima. O movimento foi tão rápido que excedeu em mais de 2 vezes a taxa de movimento permitida pelo sistema automático. Só poderia ter sido feito manualmente. No segundo seguinte, a 1h49 e 54, os profundores, que são as superfícies móveis da cauda que controlam o movimento de nariz para cima ou para baixo, começaram a se mover rapidamente para a posição de nariz para baixo. Em poucos instantes, o Boeing 767 deixou a sua atitude de voo nivelada e iniciou uma descida vertiginosa. O FDR, que é o gravador de dados, registrou uma inclinação de nariz de até 40 graus negativos. A aeronave entrou em mergulho. Na cabine, o CVR, que é o gravador de vozes, captou a mesma frase dita de forma calma e contida: "Confio em Deus. Confio em Deus. Confio em Deus". Durante 9 segundos, a frase foi repetida 7 vezes, enquanto o avião descia de forma agressiva, atingindo cargas negativas de até menos 0,2 G, ou seja, é uma sensação de antigravidade para os ocupantes. Neste ponto, o comandante retornou à cabine, e como ainda não tinha acontecido o ataque às Torres Gêmeas, a porta da cabine ainda não era blindada e não tinha trava. A 1h56 segundos, a voz do comandante foi registrada com clareza. O que está acontecendo? O que está acontecendo? Ele parecia incrédulo, surpreso. As palavras foram ditas em tom alto, enquanto ele voltava para o assento da esquerda. E a resposta de Al-Batut? Nenhuma. Mas ele repetiu a frase pela 10ª vez. Confio em Deus. O avião continuava a mergulhar. A velocidade passou a aumentar rapidamente. Quando ultrapassou o ponto 86 Mach, o alarme de overspeed começou a tocar. E o jato já tinha excedido o seu limite de velocidade operacional. O comandante repetia: "O que está acontecendo? O que está acontecendo, Gamel?" Mas o colega não respondia.
apenas mantinha os comandos. E foi nesse instante que os dados do FDR indicaram uma tentativa de recuperação. Os profundores começaram a se mover novamente, só que agora nariz para cima. E o avião, ainda que brevemente, começava a sair do mergulho. Só que alguma coisa inesperada aconteceu. Os dois profundores, que normalmente se movem juntos, começaram a se mover de maneira separada. O profundor do lado esquerdo, que é controlado pelo manche do comandante, foi para cima, para levantar o nariz. O da direita, que é controlado por Al-Battuti, foi para baixo. O Boeing 767 entrou em uma condição chamada de Split Elevator, que são profundores em posições opostas, que são sinais de entrada contraditórios no cockpit. Esse sistema ele foi desenvolvido pela Boeing para o caso de haver um travamento de comando em algum ponto do avião. E se travasse o manche, por exemplo, ainda assim seria possível mover um lado ou outro. É um sistema muito inteligente. E aí, com apenas um lado se movendo, você conseguiria controlar o avião. O mergulho foi parcialmente interrompido. A razão de descida, que havia ultrapassado 39 mil pés por minuto, que é algo raríssimo e violentíssimo para qualquer aeronave, passou a diminuir. A altitude, que havia despencado para menos de 25 mil pés, começou a subir novamente. E nesse momento, o gravador registrou mais uma ação inacreditável. Alguém, no cockpit, moveu os switches de corte de combustível dos motores, os Engine Fuel Cutoff, para a posição cut-off. Em segundos, os dois motores se apagaram. Surpreso, o comandante pergunta: "O que é isso? O que é isso? Você desligou os motores?" A resposta do Al-Battuti foi: "Está desligado." E pela primeira e única vez após o retorno do comandante, ele falou. O comandante então tenta desesperadamente retomar o controle da aeronave. Puxa comigo, ou seja, para levantar o nariz. E repetiu o comando 3 vezes, tentando coordenar uma ação conjunta. Mas o FDR mostra que os comandos continuavam opostos. O comandante puxava e o Al-Battuti empurrava o manche para descer o nariz. O avião chegou até subir a cerca de 25 mil pés novamente, o que indica que havia sim uma margem técnica para recuperar o controle, mesmo com os motores desligados. Mas então, sem resposta, sem ajuda e sem propulsão, a aeronave começou uma segunda descida, e essa última foi definitiva. O CVR parou de gravar a 1h50 e 38 segundos e o FDR 2 segundos antes. Naquele momento, todos os sistemas já estavam sem energia. Os motores estavam parados e os ocupantes, imersos numa escuridão total, despencavam em queda livre rumo ao Atlântico. Imagens de radar militar e civil mostraram que a aeronave continuou em descida até colidir com o mar cerca de 60 milhas ao sul de Nantucket, no Massachusetts. O impacto foi terrível. O avião se desintegrou ao atingir a superfície a velocidades próximas à velocidade do som, Mach 1. O equivalente a mais de 700 milhas por hora, 1.300 km por hora. Nenhuma das 217 pessoas a bordo sobreviveu. E foi aí que começou outra batalha, a busca por respostas. As investigações se iniciaram imediatamente, e embora o acidente tenha ocorrido em águas internacionais, a autoridade egípcia de aviação civil convidou o NTSB, que é o National Transportation Safety Board, para liderar a investigação. Durante semanas, embarcações da Marinha dos Estados Unidos e da Guarda Costeira rastrearam a área inteira e foram localizados 2 campos de destroços submarinos separados por cerca de 1.200 pés, que dá 366 metros. A caixa preta, tanto o CVR quanto o FDR, foram recuperadas intactas graças ao uso de robôs subaquáticos da Marinha. E o que os dados revelaram deixou os investigadores perplexos. O mundo aguardava respostas e elas vieram aos poucos, com os pedaços do Boeing 767 sendo retirados um a um das profundezas do Atlântico. A primeira pista decisiva estava no CVR, gravador de vozes da cabine. O NTSB reuniu um grupo multilingüe de especialistas, incluindo intérpretes nativos do árabe egípcio, engenheiros e psicólogos forenses. O áudio
apesar de prejudicado pelo tempo submerso, revelou um padrão incomum. A frase Tawakkalt ala Allah, dita por Al-Battuti antes, durante e depois da desconexão do piloto automático. Segundo os investigadores, a repetição não parecia uma súplica, como alguém assim que enfrenta uma pane inesperada, mas sim uma expressão calma, ritmada. Não havia nenhum alarme na voz dele, não havia desespero, apenas convicção. Em seguida vieram os dados do FDR, que é o gravador de parâmetros de voo, e eles indicaram com precisão que todos os comandos de mergulho, redução de potência, corte dos motores e depois o prolongamento do mergulho ocorreram por inputs manuais dos pilotos. Não houve falha nos motores, não houve problema nos instrumentos, não houve sabotagem externa. E a sequência registrada nas caixas pretas indicava a seguinte cadeia de eventos. O comandante deixou a cabine. Al-Battuti ajustou o assento. Desconectou manualmente o piloto automático. Reduziu a potência dos motores para marcha lenta. Aplicou comando de mergulho com os profundores. Repetiu 11 vezes a frase "confio em Deus". Não respondeu aos apelos do comandante quando esse retornou para a cabine, e manteve os comandos contrários quando o comandante tentava recuperar o avião. Cortou o combustível dos 2 motores, desligando. Permaneceu em silêncio até o impacto. O NTSB foi cauteloso. Reuniu especialistas ali em fatores humanos, psicologia forense, fisiologia, performance da aeronave e pessoal de manutenção. Os profundores foram recuperados e desmontados. Os atuadores foram testados. As falhas hipotéticas foram simuladas. E o resultado? Nada. Absolutamente nada que pudesse justificar um mergulho daquele tipo em razão de uma pane ou falha técnica. Mesmo assim, o governo egípcio discordou. A Egyptian Civil Aviation Authority publicou um relatório em separado, e nele os egípcios defendiam a hipótese de uma falha no sistema de comando dos profundores, talvez envolvendo atuadores com defeitos ou anomalias estruturais. E eles alegavam que os dados do FDR não poderiam ser confiáveis em altas velocidades, acima de Mach 0.91, devido a limitações de modelagem do simulador. E também consideraram a frase Tawakkalt ala Allah como uma expressão corriqueira, cultural, usada para tudo, de fechar uma porta até iniciar um voo. Mas o NTSB retrucou. Mesmo antes do avião atingir velocidade supersônica, a sequência dos comandos já indicavam que tinha inputs voluntários. Além disso, simuladores da Boeing mostraram que, mesmo com falha em até 2 atuadores, o avião poderia ser controlado e recuperado por um único piloto. A pergunta que pairava no ar era a seguinte: por quê? Por que Al-Battuti faria isso? A resposta, até hoje, permanece no silêncio daquele mergulho noturno. O NTSB não respondeu. Declarou formalmente que a razão para as ações do primeiro oficial de alívio não pôde ser determinada. No entanto, investigações paralelas conduzidas pela imprensa americana levantaram possibilidades. Segundo a rede ABC News, Al-Battuti estaria sendo alvo de sanções internas na Egypt Air por condutas inadequadas com passageiras. Teria sido informado que, ao retornar ao Cairo, não voaria mais em rotas internacionais. E outros relatos apontavam desentendimentos com a direção da empresa e um histórico de ressentimento por ter sido preterido em promoções. Por outro lado, colegas o descreviam como respeitado, experiente, tranquilo, um homem religioso, mas discreto. E não havia indícios de radicalismo, nem histórico de doenças mentais. Então o mistério persistia. Mas os fatos, esses eram inegáveis. E ao final da investigação, o NTSB listou os fatores que, unidos, como os elos de uma corrente que eu tanto falo, explicavam o acidente. Primeiro elo: a presença do primeiro oficial de alívio sozinho na cabine por mais de 1 minuto, contrariando tanto o CRM quanto os procedimentos operacionais usuais. Segundo elo: a desconexão manual do piloto automático sem justificativa técnica ou operacional. Terceiro elo: a aplicação de comandos de mergulho com os profundores, iniciando uma descida abrupta.
Quarto elo, a ausência de qualquer tentativa de recuperação mesmo diante de alarmes e da perda de altitude. Quinto elo, o corte dos motores através do desligamento dos fuel cutoff, mesmo com a aeronave em tentativa de recuperação. Sexto elo, a presença de comandos opostos entre o comandante e o primeiro oficial, demonstrando conflito de inputs. Sétimo elo, a ausência de resposta verbal ao comandante, mesmo diante de um mergulho fatal. Juntos, esses fatores formavam a corrente de um ato intencional de interferência no voo. Ainda assim, para manter a prudência jurídica e diplomática, o relatório oficial se limitou a dizer: as ações do primeiro oficial de alívio provocaram a perda de controle da aeronave e o subsequente impacto no oceano. A motivação não pôde ser determinada. Como consequência direta desse acidente, mudanças significativas foram implementadas no setor. Entre elas, a FAA passou a exigir reforços nas diretrizes de CRM, enfatizando a importância da presença constante de 2 pilotos na cabine em voo de cruzeiro. As companhias aéreas foram encorajadas a revisar os critérios de avaliação psicológica de tripulantes. O NTSB recomendou a instalação de sistemas de imagem na cabine, gravadores visuais, para complementar as caixas pretas. Até hoje essa recomendação é tema de debate, inclusive agora que teve esse acidente aí lá na Air India, em que câmeras teriam sido vitais. Novos simuladores passaram a replicar situações de inputs intencionais anômalos por parte de um tripulante. Companhias aéreas ao redor do mundo reforçaram o treinamento em gerenciamento de cabine e resposta a situações de comportamento irregular. No Egito, o episódio se tornou um assunto sensível, e a memória dos 217 ocupantes do voo Sierra Uniforme Golf Alpha Papa é referenciada com respeito. Entre eles, dezenas de egípcios americanos e uma tripulação que seguia rotinas normais até aquele voo. Hoje, o nome Egypt Air 990 está entre os casos mais estudados em cursos de fatores humanos, de psicologia aeronáutica também e segurança de voo. A sua história é contada não como uma tragédia inexplicável, mas como um lembrete da complexidade humana por trás das máquinas. Porque no coração da aviação ainda estão pessoas. Por mais tecnológico que seja um cockpit, por mais confiável que seja um Boeing 767, por mais treinado que esteja um piloto, o elo humano sempre será o mais crítico. E é por isso que essa história precisa ser contada. Muito obrigado por ter me acompanhado até aqui. Se você valoriza esse trabalho de contar histórias que fizeram e fazem a diferença na segurança da aviação, considere se tornar membro do canal. Além de apoiar financeiramente a continuidade do trabalho, você terá acesso exclusivo a conteúdos inéditos e lives especiais. E o seu nome fica nos créditos finais dos vídeos em que aparece e fica para sempre. Um grande abraço e até o próximo voo!